Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de maio do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para o resultado das eleições, que voltam a adiar a perspectiva da cannabis legal por cá. Prestamos homenagem a Pepe Mujica, falecido na semana passada. Passamos em revista estudos sobre o projeto piloto na Suíça e o impacto da legalização do consumo e no tráfico no Canadá. E concluímos com a legalização da cannabis medicinal na Dinamarca, ao fim de 7 anos de projeto piloto. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa e o Mais Esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Por cá, as eleições legislativas não trouxeram boas notícias para a causa da legalização da cannabis. Os dois partidos que a incluíam nos seus programas, o Bloco e o Livre, trocaram de posição, com o primeiro a eleger apenas uma deputada e o segundo a aumentar a bancada para 6 deputados. Somados passaram de 9 para 7 mandatos. A Iniciativa Liberal, que também já defendeu a legalização, mas nestas eleições tirou a proposta do seu programa, elegeu mais um deputado, passando para 9, mas a sua bancada continua a não servir para fazer maioria com a AD. Com o país a virar à direita e a extrema-direita a ganhar força, temem-se recuos nas políticas de redução de riscos, que costumam ser um dos alvos das maiorias de direita por todo o lado. O negócio da exportação de cannabis esse parece estar garantido, tal como o mercado ilegal do consumo recreativo, a que terão de continuar a recorrer os consumidores em Portugal. O mundo canábico está de luto com a morte na semana passada do antigo presidente uruguaio Pepe Mujica. Apesar de garantir que nunca consumiu cannabis, foi graças a ele que o Uruguai pôs em marcha em 2013 um modelo de legalização da cannabis com características únicas e no qual hoje estão inscritas mais de 100 mil pessoas. No sistema uruguaio há um registro público em que se pode escolher uma de 3 opções: a compra na farmácia, o autocultivo ou tornar-se sócio de um clube social. Mujica defendia que a guerra às drogas não se ganhava com balas, mas tirando o mercado aos traficantes, e usou nesta reforma uma abordagem centrada na saúde pública. Ficou conhecido pela sua humildade e desapego, tanto às vantagens materiais dos cargos que ocupou, como à sociedade de consumo em geral, da qual era um crítico implacável. O 4 e 20 presta também aqui uma homenagem a este antigo guerrilheiro dos Tupamaros, que viveu preso em solitário há quase 10 anos e ali aprendeu que ou se consegue ser feliz com pouco ou não se conseguirá ser feliz com nada, porque a felicidade está dentro de nós. Na Suíça já há resultados de um estudo que compara os efeitos do acesso à cannabis no mercado legal e ilegal. O estudo, publicado na revista Addiction, seguiu durante 6 meses quase 400 participantes, metade dos quais inscritos no programa piloto de compra de cannabis nas farmácias. O programa existe desde 2023 na cidade de Basileia e oferece também apoio psicológico facultativo. A outra metade continua a abastecer-se no mercado ilegal. Todos os participantes foram dando conta dos seus hábitos de consumo e da sua saúde mental, respondendo a questionários ao longo de 6 meses. Os resultados indicam uma baixa considerável do consumo problemático de cannabis no grupo com acesso legal, mais acentuado entre aqueles que consumiam também outras substâncias. Para os autores, isto indica que a regulamentação do consumo pode dar uma proteção adicional aos consumidores de alto risco. Outra conclusão foi que o consumo legal não trouxe um aumento do consumo nem uma deterioração da saúde mental dos participantes. Este projeto piloto chamado Weed Care é um dos 7 atualmente em curso na Suíça. Das análises e investigações científicas produzidas a partir deles, resultará a informação a ter em conta pelos decisores políticos quanto ao futuro da regulamentação da cannabis no país helvético. E acaba de sair outro estudo sobre o consumo legal, desta vez feito no Quebec, a mais de 15 mil participantes, aquele que é o 6º inquérito anual do Instituto de Estatísticas desta província do Canadá.
O estudo procura saber quem consome, como adquire a cannabis, qual a frequência do uso e também as razões que levam as pessoas a consumir cannabis. O resultado mostra uma diferença por idade, com uma subida ligeira do número de maiores de 35 anos a dizerem consumir, são agora 13,4%. No sentido inverso, houve uma redução do consumo nos jovens, tanto na faixa etária dos 21 aos 34, para os 32%, como na de entre 15 e 20 anos, aqui para os 22%. Este envelhecimento dos consumidores é uma informação útil para as estratégias de prevenção e informação. Sem surpresas, a procura da diversão foi a razão principal do consumo, apontada por 80% dos inquiridos, seguida de perto pelo relaxamento e pela socialização. A experiência psicoativa e a melhoria do sono também são apontadas como razões para consumir por mais de 40% dos consumidores neste inquérito. O consumo diário representa 17% dos consumidores de cannabis no Quebec, 23% dizem consumir regularmente ou mais de uma vez por semana e 42% consomem uma vez por mês ou ainda menos. 81% consome na forma fumada, 32% em comestíveis e 21% em óleos. A novidade vai para o consumo vaporizado, usado por 25% dos inquiridos, mas pela primeira vez a descer entre os mais jovens. A origem da cannabis para a grande maioria foram as lojas oficiais do Estado, em ligeira quebra face ao ano anterior. 36% dizem ter tido acesso através de familiares e amigos e mais de 7% recorreram ao tráfico ilegal, a que se somam aqui 4% que compram em dispensários sem licença. 3,6% cultivam a sua cannabis em casa. Ainda no Canadá, novos dados publicados no International Journal of Drug Policy, num estudo do Centro Rand da Califórnia e de uma universidade de Ontário, seguiu quase 6.000 participantes durante um ano para saber onde é que compravam a sua cannabis. E, tal como noutros estudos anteriores, concluiu que o mercado legal conseguiu desviar dos traficantes ilegais mais ou menos 3/4 do mercado que tinham antes da legalização. O baixo preço nas lojas e o melhor acesso a grandes comerciantes ajudaram a acelerar esta transição. Os autores do estudo dizem que desde a abertura das primeiras lojas, em 2018, as vendas legais aumentaram de forma linear e sem um teto à vista, ao fim de 5 anos desde a legalização a nível federal. Passamos para a Dinamarca, onde foram precisos 7 anos de projetos piloto para finalmente se legalizar o uso terapêutico da cannabis, enquadrado no sistema de cuidados de saúde. A versão final do diploma só será conhecida no início de 2026, com a Agência do Medicamento e os Ministérios da Saúde e do Interior a terem quase carta branca para mudarem o projeto atual. Este foi alvo de muitas críticas nas fases de consulta pelas quais já passou, mas chegou à fase final de aprovação praticamente inalterado. Entre os críticos estão as empresas que se queixam de desequilíbrio nas comparticipações. O Estado ou as regiões dinamarquesas pagam 85% do preço das preparações magistrais que são feitas em apenas 2 farmácias do país. Estas preparações custam 6 ou 7 vezes mais do que outros produtos do programa piloto, mas acabam por ficar mais baratas para os consumidores graças a estas comparticipações generosas, o que deixa muito irritadas as empresas que vendem produtos com apenas 37% de comparticipação. Elas queixam-se também que aqueles farmacêuticos, com as suas preparações adaptadas a cada doente, conseguem criar novos produtos numa semana, enquanto elas têm de ver o seu produto homologado depois de gastarem milhões a desenvolvê-lo. Agora as empresas têm até ao fim do ano para convencer o governo a alterar o que dizem ser a concorrência desleal das farmácias, que concentram com as suas preparações cerca de metade do mercado da cannabis medicinal dinamarquês. Uma coisa, todos parecem estar de acordo: a aprovação definitiva da cannabis medicinal, que vigora de forma provisória desde 2018, é um avanço para milhares de doentes daquele país. E assim chega ao fim esta edição do 4 e 20 no YouTube. Eu volto no dia 4. Até lá!